Olá pessoal, hoje é o dia de nós falarmos as primeiras impressões do anime Tsuku ga Mitsubishi, um Isekai. Como será o desenrolar dessa história? Vamos conferir agora com vocês. Olá pessoal, então o trailer de Tsukumichi é um rapaz com o nome de Makoto que é invocado para o mundo de fantasia, no qual a deusa acha ele muito feio e deixa ele às traças. Esse é o trailer, um resumo bem simples. Mas a história começa assim: o nosso protagonista, ou o nosso herói, ou o não herói, Makoto, ele é um rapaz, um estudante do ensino médio muito aplicado, muito esforçado. Tem duas irmãs e seus pais também. Só que os pais dele têm um mistério que ainda não foi desvendado, que nós iremos falar aqui também. Ele segue sua vida normal, ele pratica esportes como arco e flecha. Aí do nada, ele é invocado. Um deus do reino proibido invoca ele. Esse deus chama Tsukugi Yami. Tsukiga Yami é o nome desse deus. Esse deus fala para ele assinar o contrato com ele. E o nosso prota, ele questiona, mas por que assim do nada? Até hoje você não sabe. Esse deus, ele é muito conhecido nos livros infantis que os pais dele falavam para ele, então até aí meio estranho. Aí ele fala: não, seus pais te contaram, seus pais vieram do outro mundo e fizeram um contrato com a deusa para que eles viessem para o mundo atual, que é o Japão. Ou seja, os pais estavam no mundo de fantasia, para ir para o Japão fizeram um contrato. E nesse contrato eles tinham que dar o bem mais precioso deles, ou seja, os seus filhos. Ou seja, se o nosso protagonista não fosse, quem fosse eram as irmãs dele. E o nosso prota aceitou o desafio. E nisso o Deus fala para ele, falou: olha, a deusa lá, ela é muito problemática, então tenha cuidado. Aí o nosso prota: ok, vamos encarar esse desafio. Ele chega lá, conhece a deusa, e a deusa olha para a cara do nosso protagonista, Makoto. Esse nome dá arrepios, né? Makoto eu lembro de High School, né? School Days, Deus é mais. Então, ela olha para a cara do nosso protagonista, acha ele feio, debocha dele e fala para ele: você não vai ser meu herói. Então, deserto você dessa atividade, porque você é muito feio. Humilha ele e mesmo assim dá um poder. E qual é esse poder que ela dá para ele? De entender os animais. E naquele mundo de fantasia tem monstros, orcs, enfim, todo tipo de criatura que você sabe que tem no mundo de fantasias. Então, ela dá esse poder para ele, porém tem um segredo. Ele não entende a língua dos humanos. E os humanos veem ele como um monstro. Mas a gente explica depois. Ele vai para esse mundo de fantasia, jogado. A hora que ele está caído no chão, o deus Tsukugi Yagami, ou Yami, é isso tudo junto, dá os poderes para ele, salva ele, fala: olha, eu sei que a deusa fez, te deserdou, então eu vou te ajudar, vou te dar meus poderes para você caminhar na sua trajetória, que vai ser longa, já que você não é mais um herói, você vai ser muito forte. Aí o nosso protagonista cai nesse mundo, né, de fantasia. O nosso Deus, ele vai descansar por umas centenas de anos. Ele vai começar a sua trajetória. E os poderes dele são muito grandes, gente, muito mesmo. Aí chegando nesse mundo, ele encontra uma porquinha, uma orc, por nome de Emma. Ele salva ela dos lobos e ela vai levá-lo. Ele vai conhecer sua tribo de orcs, que são javalis, né, para ser mais exatos. E ele não sabe usar magia, ele vai ensinar ele a usar magia, ele aprende, como é muito didático, ele aprende a usar magia muito rápido. Deixa uma carta para ela e vai treinar e vai seguir os caminhos do seu pai, para ver onde seus pais vieram, né? Aí chega lá, num determinado lugar, ele vê um alvo na sua frente e ele vai treinar o alvo, né? E quando ele atira nesse alvo com a sua arco e flecha, com a sua magia que ele acabara de aprender, ele acerta, ele atinge a morada de um dragão, por nome de Shen, um dragão muito forte, que
que estavam na forma de goblins azuis. E esse dragão vai encarar o nosso prota. Então o nosso prota dá uma ataca nesse dragão, esse dragão Gantien, que nunca apanhou na vida dele. E ele se rende e falou, não, você é muito forte, vamos fazer um contrato. Ele faz um contrato com o nosso prota, o nosso não herói Makoto. Então o contrato era para ser de 50-50. Aí o contrato, como ele é muito forte, ela viu que ele é muito forte, o contrato ficou acabando sendo de 80-20, ou seja, 80 para o nosso prota, não herói, e 20 para o nosso Dragon Shen, que transforma numa mana linda, uma japonesa das lendas, né, antigas, samurais. Então ela torna servo do nosso prota. Aí logo depois, gente, eles vão caçar, eles vão trilhar seu caminho. Ela tem um poder do subespaço, ela tem um poder de ir para outro espaço. Quando eles vão para esse subespaço, é uma terra fértil, cheia de caquis, frutas, uma terra imensa. E como a nosso dragãozinho Shen, que agora é uma mulher linda, ela tem um pensamento, nós temos que desbravar, temos que trazer pessoal para progredir nessa terra. Chama os orcs são os primeiros a estabelecer nesse lugar, como são os primeiros, eles veem o nosso protagonista não herói como um lord. Aí logo depois disso aí, gente, aparece uma aranha gigante negra que está querendo derrotar um elfo, que está quase pegando o elfo, não, um anão. O nosso prota salva o anão, vai lutar com essa aranha, que é muito forte, tem os dois poderes de Shen. Então, ele luta com ela, essa aranha ela tem um feitiço de machucados, o nosso protagonista machuca bastante ela, que apaixona pelo nosso prota. Aí, ela também faz o contrato com o nosso prota, né, de 80-20. Aí, a nossa aranha gigante se torna Mio, né? Logo depois vai dar o nome. Então, a história vai ser basicamente em três personagens, Makoto, Dragon Shen e a aranha. Logo depois ele coloca o nome dessas duas personagens, que é Tomoe, que é o Dragon Shen, e Miu, que é a nossa aranha. E logo depois disso, gente, o clã da aranha mais o clã da Tomoe vão desbravar esse território subespaço, que tem lagartos agora, anões, o anão ficou super agradecido de ter ajudado ele, lagartos, anões, aranhas e orcs. Logo depois disso aí, ele vai para uma vila caçar humanos, né? Ele está muito tédio, muito entediado, que nunca viu humanos. Os humanos correm dele, acham que ele é um monstro pelo vasto poder dele. Vasto poder dele, ele não entende a língua humana. A deusa jogou uma praga nele, né? Então, os anões, eles dão um anel para ele, para selar o poder dele e tampam os olhos dele, porque o poder dele é muito alto. Ele está comunicando com esses humanos, ele comunica com a magia, né? Ele não fala, só mostra ele falando, pela magia, pelo quadradinho lá. E aí começa a sua trajetória, ele quer ser um mercador. Então ele começa a vender, começa a entrar em guildas para participar de eventos, de aventureiros, pega um evento ali, outro ali. Então a história é basicamente isso aí, gente. Basicamente ela é uma comédia, eu acho muito forçada, uma comédia, até as lutas tem comédia no meio, então até agora não me prendeu. Até agora não é um anime que eu colocaria como bom, na minha visão. Tem muitas coisas que pra mim não batem ali, que eu não concordo, para deixar o anime muito mais interessante. Vamos ver os próximos episódios. Né? Tem um episódio que ele vai salvar um mercado forte de uma cidade, salva a filha, a mãe, a filha e as duas filhas dele. O mercador fica bastante agradecido, mas depois uma das nossas protagonistas, Tomoe, que é nosso dragão Shen, vai e observa alguma coisa errada nele, vê que ele está tramando alguma coisa. Esse é o final da 7º episódio. Então, o que eu acho, como eu falei pra vocês, o trama vai ser desses três personagens, Makoto, Mio, a nossa aranha, e Tomoe. E uma outra personagem que apareceu, que é muito parecida com a garota do outro mundo que ele treinou. Então vai ser em cima disso aí, e também para vingar a deusa e achar
os passos do seu pai. Então acho que a história vai ser basicamente isso. Podia tirar um pouco da comédia, deve ser uma coisa mais séria, mas tudo bem. Né? Pessoal, chega aqui o final do nosso vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tenha um excelente dia, tarde ou manhã, ou noite, em qualquer lugar que você esteja ouvindo esse vídeo. E tchau, obrigado.